Gente, antes de qualquer coisa, coloque o dedo aí no botãozinho de inscrever. Tem assim, uma tarjazinha aqui embaixo do vídeo. Inscrever-se. Então, inscreva-se no meu canal. Não custa nada, você não vai perder nada. Não perca tempo. Inscreva-se no meu canal, tá bom? E vá lá, clique assim no joinha, tá? E compartilhe esse vídeo também, para que mais pessoas possam ver, não é? Para que mais pessoas possam ver esse vídeo que está muito interessante hoje. Hoje aqui no YouTube, no nosso canal no YouTube, eu vou falar sobre as 9 ressurreições na Bíblia. Você sabia que na Bíblia existem relatos de pelo menos 9 ressurreições, sem contar com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? É isso mesmo, sem contar com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então existem 9 relatos de ressurreição na Bíblia, não é? E olha, e tem um relato que não é só uma pessoa que ressuscitou, foram várias pessoas que ressuscitaram, mas várias, muitas mesmo, que ressuscitaram ao mesmo tempo. Eu vou contar essa história para vocês, tá bom? Olha, na Bíblia tem lá em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 17 ao 24, tem uma ressurreição muito inusitada, não é? Trata-se da ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Vocês lembram dessa parte? O filho da viúva de Sarepta está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24, que diz que este milagre, né, essa ressurreição foi realizada pelo apóstolo Elias. O profeta foi pedir um pouco de água e pão para uma viúva empobrecida de Sarepta. A senhorinha concedeu de suas pobrezas e custou-lhe mais do que imaginava, pois o filho da viúva morreu pela fome, e ela reclamou que: fiz eu, homem de Deus, para que meu filho morresse, não é? Vistes a mim para trazer memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Está em 1 Reis 17, 18. Quer dizer, quando Elias chegou na casa dessa viúva de Sarepta, pediu um copo com água, pediu comida e infelizmente o filho dessa viúva morreu. Naquela época as pessoas estavam passando uma fome muito severa no mundo. Mas aí, meus irmãos, vejam só, daí Elias pegou o menino, deitou-se sobre ele e orou: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida deste menino. Está em 1 Reis 17, 21. E aí Deus concedeu o pedido a Elias e o menino voltou a viver. Então tá aí, este é o primeiro milagre de ressurreição que está escrito na Bíblia, né? Vamos ao segundo. O filho de uma mulher sunamita, está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 32 até o 37. Diz assim: esse prodígio foi realizado pelo discípulo de Elias, o profeta Eliseu. Já não foi Elias, foi o discípulo dele, o profeta Eliseu, que realizou o segundo ato de ressurreição que está registrado na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Vamos então a ele. Uma mulher rica de Sunem construiu um quarto para que Eliseu ficasse sempre que visitasse a família. Para recompensá-la, Eliseu fez um milagre e ela pôde engravidar do marido. Ela já era idosa. No entanto, tempos depois o menino foi acometido de uma doença e morreu. A mulher, no entanto, foi pedir socorro ao profeta, que do mesmo modo que Elias, trouxe o menino à vida. Ou seja, ele deitou-se sobre o menino, orou, pediu a Deus que o menino voltasse a viver e a criança voltou a respirar. Não é? Que bom, né? Segundo, vamos agora para o terceiro milagre de ressurreição. São 9, gente. Fora o milagre, fora a ressurreição de Jesus. Eu não vou falar da ressurreição de Jesus, apenas desses 9 fatos que estão aqui na Bíblia. Vamos ao terceiro? O homem que caiu sobre os ossos de Eliseu. Você já viu isso? Um homem já morto cai sobre os ossos de um profeta e ele volta a viver? Está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21. Esse milagre, as pessoas comentam que esse milagre foi muito louco. Realmente, preste atenção na história. Uma procissão de israelitas se preparava para enterrar um pobre defunto. Mas enquanto faziam, uma tropa de moabitas invadiu Israel. E os homens fugiram apavorados. Felizmente jogaram o corpo do defunto. Fugiram apavorados, mas antes jogaram o corpo do defunto na mesma cova onde estava
enterrado Eliseu, na mesma caverna onde estava enterrado Eliseu. Né? E o que aconteceu? No túmulo de Eliseu, e Eliseu estava morto. Assim que o cadáver do defunto tocou no mesmo túmulo, nos ossos de Eliseu, o cadáver voltou à vida. É isso mesmo. Voltou à vida quando caiu sobre os ossos de Eliseu. Foi assim que Eliseu ressuscitou um cara com ele mesmo estando morto. Meus amigos, o profeta Eliseu já estava morto e ainda ressuscitou uma outra pessoa, um outro morto também. Que história é essa que está na Bíblia? Mas está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Vamos agora para o quarto agora, hein? O filho da viúva de Naim, aí já vem para Jesus. Está em Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 15. Jesus vai repetir um milagre semelhante ao de Elias. Ele estava chegando numa cidade chamada Naim. Naquele momento acontece o velório do filho único de uma viúva. A pobre viúva de Naim foi favorecida como a viúva de Sarepta. No momento comovente, Jesus disse à mulher: "Não chores." E a procissão parou. Jesus então aproximou-se do filho morto, né, do esquife, do caixão onde estava o jovem, e disse: "Jovem, eu te mando, levanta-te." E o menino foi devolvido à sua mãe. Leia, está em Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 15. Vamos agora para o quinto milagre de ressurreição. A filha de Jairo está em Lucas 8, do 41 ao 42 e do 49 ao 55. Né? A filha de Jairo. Jesus faz mais um milagre de ressurreição. Jesus ressuscitou, realizou a segunda ressurreição e provou a ciência de um pai. A paciência de um pai, aliás. Ele provou a paciência de Jairo. O dirigente da sinagoga Jairo estava com uma filha de 12 anos à beira da morte, e o pai, desesperado, foi falar com Jesus. Aconteceu que no meio do caminho tinha uma mulher doente. É o caso lá da mulher do fluxo de sangue. E Jesus resolveu curá-la também. Mas este intervalo custou a vida da menina, da filha de Jairo. No intervalo em que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, ela termina falecendo. E aí Jairo, a paciência dele se eximiu naquele momento. Então Jesus vai lá e acalma o Jairo e diz: "Não temas, crê somente e ela será salva." Depois Jesus tentou acalmar o povo, mas ninguém entendeu o que o Messias dizia. Jesus dizia: "Olha, calma, calma, a menina não está morta." E aí todos murmuravam e diziam: "Ah, porventura esse aqui vem dizer que nós não conhecemos a morte, não sabemos o que é a morte." Eles sabiam, os homens sabem o que é a morte, mas não conhecem a vida, não conhecem Jesus. Olha só. E aí chegaram e acharam que ele estava ali com brincadeira. Eles achavam que Jesus estava com brincadeira. E ele disse: "Não chores, não choreis. Ela não está morta, mas dorme." E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Assim entrou na casa com 3 discípulos, Tiago, Pedro e João. Tiago, Pedro e João, os 3 discípulos que entraram na casa de Jairo junto com Jesus. Então Jesus pegou a menina pela mão e disse a ela: "Menina, levanta-te, levanta-te." A menina obedeceu, levantou-se e seus pais vibraram de alegria. Pois é, vamos agora ao 6º milagre, a ressurreição de Lázaro. Está em João, capítulo 11, versículo do 1 ao 44. Jesus ressuscita Lázaro, meus amigos. Jesus já havia igualado Elias nas ressurreições. Nas ressurreições. E agora ele irá ultrapassá-los, ressuscitando uma terceira pessoa, o seu amigo Lázaro. Quando o irmão de Marta e Maria ficou doente, elas mandaram avisar Jesus, mas ele ainda enrolou 2 dias para ir para lá. 2 dias para ir lá ter com elas. E aconteceu que neste tempo, Lázaro morreu. Jesus
Enfim, resolveu descer até a cidade de Betânia. E ao ver o momento de luto, mesmo sabendo o que iria fazer, se entristeceu e estremeceu. E então ocorreu um dos episódios mais dramáticos da Bíblia. E o menor versículo da Bíblia que está lá: Jesus chorou. Jesus foi até a gruta que servia de sepulcro para Lázaro. Jesus orou a Deus em gratidão e em seguida chamou Lázaro para fora. E a múmia saiu, vivinha da Silva. Lázaro ressuscitou após estar 4 dias depositado no túmulo. Lázaro voltou à vida. Vamos agora para o milagre 7 de ressurreição. Inúmeros cadáveres na morte de Jesus. Esse milagre aqui, meu amigo, foi sexta-feira 13, Halloween, festa dos mortos, é para os fracos, é para os terrenos, né? É para os amantes de Satanás. O meu Jesus é mais poderoso do que qualquer uma dessas coisas inventadas pelos homens. Olha só, Jesus aqui, hein? Vamos lá, Mateus 27, versículo do 50 ao 53. Olha que milagre, Jesus, com sua morte, ele ressuscitou inúmeras pessoas. Veja só, ele morreu, ele nem precisou fazer nada. Não precisou, né? Mortinho da Silva, Jesus ressuscitou muitas pessoas. Vejam só o que aconteceu, a loucura que aconteceu dentro de Jerusalém, meu amigo. Deu a louca na Dona Morte. No dia da morte de Jesus, Jesus estava na cruz e morreu, e a terra foi abalada. Aquele dia foi coisa de cinema, meus irmãos. Olha, primeiro diz Mateus, no versículos 27 e 45. Desde a hora, aliás, no capítulo 27, versículo 45, hein? Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra e deu início ao cenário de Halloween. Quando Jesus expirou, o mundo ficou de cabeça para baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, Jerusalém virou um filme de terror. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículos 52 e 53. Uma galera voltou à vida com a morte de Jesus. Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitou, sendo um quando estava morto. Jesus ressuscitou 3 e dezenas quando estava morto. Em vida, Jesus ressuscitou quantos? Foram 4 ressurreições de Jesus em vida. E quando estava morto, foram dezenas. Ressuscitaram com a morte de Jesus. As rochas se fenderam, o véu do templo se rasgou. Acabou essa história do sacrifício. O sacrifício foi feito na cruz. Ali, aqueles que dormiam em Cristo, dormiam e glorificavam ao Pai em vida, foram ressuscitados. E assim vai ser com você que tem Jesus como único e suficiente Salvador. Você não vai ficar depositado no túmulo. Na sua morte, você vai ser ressuscitado por Jesus. É isso aí. Vamos para o oitavo ato de ressurreição, que está escrito na Bíblia. Atos 9, do 36 ao 42. Capítulo 9, versículo 36 ao 42. A ressurreição de Dorcas. Os apóstolos também ressuscitaram pessoas dos mortos. Você sabia disso? Pedro foi um deles. Existia uma profetisa chamada Tábita, também era conhecida como Dorcas, né? O nome dela em grego. Era uma discípula piedosa de Jesus. Quando ela morreu, foi colocada em um quarto para ser velada e mandaram chamar o apóstolo Pedro, que estava numa cidade próxima. Quando Pedro chegou, muitos testemunharam da piedade da mulher. Pedro entrou na casa, orou a Deus e chamou-a pelo nome. Então Tábita se levantou e foi levada de volta para os seus familiares. Olha aí, Jesus diz que aqueles que estiverem em mim, né, cumprirem os meus mandamentos, obedecerem aos meus mandamentos, tiverem fé, farão obras iguais ou maiores aquelas que eu fiz. Foi Jesus que falou isso. E Pedro é um dos que creu e foi lá e fez.
ressuscitou Tábita, também conhecida como Dorcas. Vamos aqui ao nono ato de ressurreição que está escrito na Bíblia. Ao nono e último, né? Eutico. Vocês lembram do Eutico? Vou falar para vocês que era Eutico. Eutico é aquele irmão que está dentro da igreja, mas está dormindo para a palavra de Jesus, está dormindo para o evangelho de Jesus. É, meu amigo. Não cai nesse sono profundo de Eutico não, que você pode se ferrar. Vem para cá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo do 9 ao 10. Versículo 9 e 10, capítulo 20. Pega aí sua Bíblia. Essa história é a mais engraçada das ressurreições. Ela pode nos ensinar a não dormir durante o culto, ou nos mostrar que Paulo não era assim tão bom pregador. Será que Paulo não era tão bom pregador que aí as pessoas caíam no sono quando Paulo estava pregando? É engraçado. Um jovem chamado Eutico estava sentado na janela de um salão em que Paulo pregava. Quando caiu no sono e caiu da janela lá do terceiro andar, ele estava no terceiro andar ouvindo Paulo, mas aí pegou no sono, dormiu, caiu lá embaixo do terceiro andar e veio a falecer. Quando foram vê-lo, ele estava morto. Paulo, no entanto, disse a todos que ele estava vivo após abraçá-lo. Todos voltaram ao salão do culto e continuaram a comunhão. Olha aí, o apóstolo Paulo também, né, fez um ato de ressurreição. Pois é, meus amigos. E aí, você gostou dessa lista? Então manda para aquele seu amigo que tem o costume de dormir durante o culto, tá? E para você que não sabia que existem esses 9 atos de ressurreição escritos na Bíblia, agora você está sabendo. Então, quantas pessoas a Bíblia diz que ressuscitaram? Quantos atos de ressurreição? 9. 9. 9. Sem mencionar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que seriam 10, tá bom? A ressurreição não era algo novo na Bíblia, quando Lázaro saiu da gruta. Vocês lembram da ressurreição de Lázaro, né? Em toda a Bíblia há pelo menos 9 histórias de ressurreição de pessoas que foram trazidas de volta à vida. E hoje vocês já estão sabendo quais são. Então vá lá, senta lá o dedo lá no botão de inscrever-se. Vá lá também, dá o seu joinha, dá o seu legalzinho, tá? E compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Manda no WhatsApp, compartilhe lá no seu Facebook para que mais pessoas fiquem sabendo desta palavra. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.